Bom dia a todos, aqui quem vos fala é pastor Maurício, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Itupeva e eu estou passando por aqui para compartilhar com você sobre uma passagem que falou muito ao meu coração. Ela se encontra no livro de Números, capítulo 9, a partir do seu verso 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Você já imaginou que cena interessantíssima, extraordinária? O povo de Israel se dividia em tribos, 3 tribos de um lado, 3 tribos de outro, 3 na retaguarda, 3 à frente, cada uma tinha o seu lugar, designado por Deus, havia uma ordem, o acampamento de Deus tinha ordem, ele tinha até o lugar onde deveria ser feito as suas necessidades fisiológicas, fora do acampamento. Enfim, o que eu queria dizer aqui a vocês é sobre a nuvem que os seguia. Quando o tabernáculo foi edificado, inaugurado pela primeira vez, uma nuvem guardou, cobriu o tabernáculo. E a nuvem aqui é o sinal da presença de Deus. Em Isaías 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, a fumaça encheu o templo, as bases do limiar se moveram, e Deus estava ali, e os querubins, os santos anjos de Deus diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando o Senhor desceu para falar com Moisés no Monte Sinai, o Monte Sinai foi tomado por uma névoa, por uma nuvem, significa sinal da presença de Deus. Durante os 40 anos que Israel peregrinou no deserto, Deus habitou com eles. Eles habitaram em barracas, Deus habitou na barraca, numa tenda, o tabernáculo, a tenda da comunhão, a tenda da revelação de Deus. E quando essa nuvem abaixava, eles sabiam que deveriam permanecer ali. Quando ela se erguia, era sinal que deveria ser desmontado o acampamento. Às vezes era um dia, às vezes eram dias, às vezes era um mês, às vezes era um ano, não importa quanto tempo fosse. Enquanto a nuvem permanecia baixa sobre o tabernáculo, era sinal que eles deveriam permanecer ali. Quando ela se erguia, era sinal que deveriam partir. De noite, era uma nuvem com um formato de fogo para esquentá-los, aquecê-los durante as gélidas noites do deserto, e de dia os guardava do sol, a presença de Deus. Mas o que me chama a atenção é que eles só andavam ou só ficavam por ordem da nuvem. Eles obedeciam à orientação de Deus, e é isso que nós precisamos, que Deus possa dar e ser Senhor da direção das nossas vidas, que nós venhamos caminhar, venhamos tomar a direção dada por Deus, que Deus habite no meio de nós, esteja entre nós, e nós possamos nos guiar pela nuvem da sua presença. Que Deus nos abençoe, que Cristo Jesus, que veio para habitar em nós através do Espírito Santo, possa nos guiar, possa nos orientar por onde devemos andar, quando devemos parar, quando devemos aguardar, quando devemos caminhar. Que nós estejamos sob a direção de Deus, assim como o povo de Israel era guiado pela nuvem da presença de Deus, nós devemos ser guiados pela presença do Teu Espírito Santo entre nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.